Você já ouviu falar sobre o projeto Voz do Abismo? Poucas pessoas conhecem essa história. E aquelas que ousaram se aprofundar demais, nunca mais foram as mesmas. Tudo começa no coração do Oriente Médio, em uma região esquecida do Irã, onde antigos rituais eram realizados muito antes de qualquer registro histórico. Ali, segundo relatos, foi feita uma descoberta perturbadora. Gravações que não deveriam existir. Essas fitas teriam captado vozes, mas não eram vozes comuns. Eram palavras que pareciam atravessar o tempo, ecoando de um lugar que não pertence ao nosso mundo. As gravações chamaram a atenção da CIA, que já naquela época investigava fenômenos paranormais através de projetos secretos. Documentos sugerem que especialistas foram reunidos para ouvir e decifrar o conteúdo, mas o resultado foi catastrófico. Um por um, os analistas começaram a enlouquecer. Pesadelos, alucinações, surtos de pânico. Alguns desapareceram sem deixar vestígios. Outros simplesmente perderam a sanidade. Tudo por causa de uma frase. Uma única frase repetida nas fitas como um eco interminável. Vocês já estavam aqui antes de nascer. E aqui começa o verdadeiro abismo. Quem estaria falando? De onde vinham aquelas vozes? E como poderiam dizer algo tão impossível? Algo que desafiava toda a lógica humana? Alguns pesquisadores acreditavam que eram vozes de entidades espirituais. Outros, que se tratava de um registro de memórias ancestrais, como se o próprio DNA humano tivesse uma voz. Mas havia também quem acreditasse em algo muito mais sombrio, que as vozes eram um chamado de outra dimensão. Relatos afirmam que, durante os testes, as fitas jamais reproduziam o mesmo conteúdo duas vezes. Para alguns ouvintes, era apenas ruído distorcido. Para outros, frases claras, como se alguém estivesse sussurrando diretamente em seus ouvidos. A experiência era diferente para cada pessoa, como se as fitas soubessem exatamente o que dizer a cada mente. Mas uma frase parecia ser comum em todos os relatos. Sempre ela: vocês já estavam aqui antes de nascer. Essa ideia de que nossa existência não começa no nascimento, mas muito antes, gerou teorias perturbadoras. Será que já vivemos outras vidas? Será que nossa consciência é apenas um fragmento de algo eterno? Ou será que sempre estivemos presos em um ciclo interminável, retornando ao mesmo lugar, sem nunca escapar? Pesquisadores independentes que tiveram acesso parcial aos áudios descrevem sensações físicas durante a escuta, calafrios, enjoos, perda de tempo, até mesmo sangramentos nasais. Era como se o corpo rejeitasse aquelas palavras. A CIA, diante do caos, teria encerrado oficialmente o projeto. Mas existem indícios de que os áudios foram guardados em um arquivo secreto, conhecido apenas como a Caixa do Abismo. Dizem que poucos ainda têm acesso, e aqueles que ouvem dificilmente saem ilesos. E então surgem as teorias da conspiração. Alguns afirmam que as vozes eram resultado de experimentos de manipulação mental, usados na Guerra Fria. Outros acreditam que foram captadas em rituais antigos, onde portais eram abertos para contatar seres desconhecidos. Há ainda quem diga que eram vozes humanas, mas de pessoas que nunca nasceram. Consciências presas em um limbo, clamando por serem ouvidas. A cada teoria o mistério cresce. Agora, pare e pense. Se uma gravação pudesse mexer com a sua mente, a ponto de destruir sua sanidade, você teria coragem de escutá-la até o fim? Ou destruiria a fita antes que fosse tarde demais? O projeto Voz do Abismo talvez nunca seja revelado por completo, mas a frase permanece ecoando na memória de todos que ousaram se aproximar da verdade. Vocês já estavam aqui, antes de nascer. E talvez, enquanto você ouve essas palavras agora, uma parte sua já saiba o que isso significa. Talvez você realmente já tenha estado aqui antes. E se você chegou até aqui, diga nos comentários, você teria coragem de ouvir a fita?
O que acha que significa a frase "vocês já estavam aqui antes de nascer"? Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa história. E lembre-se, a voz do abismo continua ecoando. E mais cedo ou mais tarde, você vai escutá-la novamente. Arquivado, trancado e esquecido em meio a tantos outros documentos secretos da CIA. Mas entre os poucos que ousaram ler seus detalhes, o caso 618 é descrito como um dos mais perturbadores já registrados. Um homem foi encontrado em uma cela improvisada. Ninguém sabia exatamente como ele havia chegado lá. Alguns diziam que era um agente da CIA. Outros acreditavam que ele era apenas mais uma vítima de experimentos clandestinos. O que todos concordavam é que algo nele não era normal. O homem foi visto repetindo a mesma frase, sem parar por horas, dias, talvez até semanas. Eu vi o criador do sistema. Ele não dizia mais nada. Não respondia a perguntas, não pedia água, não pedia comida, apenas repetia, olhando fixamente para o vazio, como se sua mente tivesse sido arrancada do mundo em que vivemos. Quando seu corpo foi examinado, os médicos ficaram em choque. Não havia sinais de violência, mas também não havia sangue. Seu corpo estava seco, como se nunca tivesse contido uma única gota de vida dentro dele. Era um cadáver impossível, uma contradição que desafiava todas as explicações científicas. Como alguém poderia estar vivo sem sangue? Como alguém poderia falar sem vida? Esse registro foi chamado de caso 618, e a partir daí começaram as teorias. Alguns acreditam que o homem teve contato com algo que não deveria. Um sistema maior que sustenta a realidade em que vivemos. Uma espécie de código oculto. Um programa invisível que governa cada detalhe da nossa existência. Se isso for verdade, quem seria o criador desse sistema? Um Deus? Uma inteligência artificial que antecede a humanidade? Ou talvez algo que está além do que podemos imaginar? Os documentos sugerem que a CIA rapidamente encerrou o caso. As poucas testemunhas envolvidas foram afastadas e qualquer pista sobre o homem foi apagada. Mas ainda existem relatos de agentes aposentados que afirmam: o caso 618 não foi o único. Outras pessoas também foram encontradas, repetindo frases estranhas, sem sangue no corpo, como se tivessem visto algo proibido. E aqui fica a pergunta que ecoa até hoje. Será que vivemos dentro de um sistema simulado? Será que nossa realidade é apenas uma ilusão controlada por um criador invisível? Ou o caso 618 não passa de mais uma das inúmeras tentativas da CIA de manipular informações e espalhar o medo? O homem nunca foi identificado. Seu corpo desapareceu do necrotério em circunstâncias misteriosas. E o único rastro deixado foi a frase que nunca mais saiu da mente de quem a ouviu. Eu vi o criador do sistema. E talvez, se um dia você também tiver acesso à verdade, não reste nada de você além de um corpo seco, vazio, sem sangue,